Olá, quinto ano A e quinto ano B. Professora Mariângela e a aula de hoje é Matemática, o livro Conquista. E a página que a gente vai falar hoje é a página 10. Nós vamos começar aqui explorando, inventar e compreender símbolos. Na número 1 seria em grupo, mas no nosso ensino remoto as atividades estão indo para casa, não tem como ser em grupo. Nós iremos fazer sozinhos e a Pro vai ajudar vocês. Vamos lá. 1. Como poderíamos falar de quantidade sem usar os números? Seria possível falar de quantidade sem usar um número? Imagine e descreva como seria o mundo sem os números, sem se esquecer de citar situações do dia a dia. Então, como que vocês iriam fazer qualquer coisa? Ir ao mercado ou a idade de vocês? Como que vocês fariam para falar a quantidade sem usar número? Ficaria bem difícil, né? Antigamente, quando não se existia o símbolo número, então eles contavam com nó em corda ou também pedras. Tinha também contagem em gravetos, fazia um risquinho nos ossos. Então, a cada ovelhinha que às vezes eles iam contar lá, o pastorzinho lá, antigamente, que não tinha os números, então cada ovelhinha que entrava no seu pasto, aquele pastorzinho que estava pastoreando, ele ia, cada ovelhinha que entrava no seu pasto, ele pegava uma pedrinha e colocava no saquinho. Senão, ele pegava gravetinhos ou nozinho em corda e também risquinho em ossos. É assim que eles faziam quando não existia os números. Essa resposta aqui é pessoal, tá? Como que vocês imaginariam que seria sem os números? Vocês vão colocar da maneira que vocês acreditam que seriam. Na número 2, agora faça de conta que vocês vivem no mundo sem números e criem símbolos e regras para representar. A Pro pegou aqui, ó, uma tabela dos índios. Aqui eu usei de exemplo uns símbolos que os índios Guarani, eles usam esse símbolo. Então aqui o número 1, eles fazem um pontinho, para o número 2 eles fazem 2 pontinhos e assim sucessivamente. Quando chega no 5, eles fazem um risquinho, quando é 6 um risquinho e uma pontinha que representa o 1. 2 pontinhas no 7, 3 no 8, 4 no 9 e no 10, como seria 5, um traço, no 10, 2 traços. E o 0, eles usam aqui um símbolo que parece uma boquinha aí com uma bolinha. Pro, eu preciso fazer igualzinho da Pro? Não, aqui é só uma ideia de como os índios guaranis, eles usam os símbolos para representar quantidade. Eles não usam números, eles usam esse símbolo. E nós usamos o símbolo número. Então, vocês podem estar criando, inventando aí da maneira que quiserem. Na número 3, nós temos aí um pequeno texto, Santa Catarina. Observe os números presentes no texto a seguir. Então, a gente vai ler esse trechinho Santa Catarina, que é da fonte Venha Descobrir Santa Catarina, falando aí só um pouquinho sobre Santa Catarina, Florianópolis. Esse texto foi um acesso da internet no dia 20 de novembro de 2017. Então, aqui apareceu o número 40 graus no verão e 1.827 metros seria o quê? O ponto mais alto do estado, o Morro da Boa Vista, lá, com 1.827 metros. Então, vamos lá. Letra A. Vocês sabem o significado dos números que apareceram no texto? Em que tipo de situação são usados? Então, aqui, quando a gente usa esse grau Celsius aqui, o que ele quer dizer? Ele quer dizer temperatura. Toda vez que eu ver esse símbolo, ele quer dizer temperatura. E aqui, 1.827 é metros, né? É um número. Esse número, ele está se referindo à altura do ponto mais alto que tem no estado. Tá bom? Tá fácil essa, né? Essa letra B vocês não precisam fazer, porque não tem grupos para vocês trocarem ideias, nem conhecer essas explicações. Somente para fazer mesmo a 1, 2, A e B e a 3A. Página 11, nós vamos falar um pouquinho sobre os números naturais, tá? Então, observe a sequência dos números a seguir. Nós temos de 0 até 21.
Na letra A, agora responda. Na letra A, qual é o número que vem imediatamente depois do número 482? Então, vamos lá. 482. Quem vem depois do 2? Não é o 3? Então, aqui fica 483. É o imediatamente depois. Agora, aqui ele quer saber imediatamente antes. Então, aqui o último número não é o 9? Quem vem antes do 9? Não é o 8? Então, vai ficar 758. Tá muito fácil essa, né? Então, aqui tem um textinho falando um pouquinho sobre sucessor e antecessor. O nome já fala, ó, antes e sucessor depois. Agora observe os números que foram organizados em dois grupos. Grupo A, nós temos aí 94, 1688, 370, 58, 482, 3576. Nós percebemos aí que o final dele está sempre acabando em quê? Em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, eles são chamados de números naturais pares. E no grupo B, ele termina em 3, 1, 9, 1, 5, 7, ou seja, números naturais ímpares. Então tá fácil, né? Em sua opinião, qual foi o critério usado para separar os números nesses dois grupos? O grupo A, nós percebemos que são pares, porque terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E no grupo B, ímpares, porque termina sempre em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, aqui eu poderia colocar um número para vocês bem grandão. Eu podia colocar aqui, ó, 486.240. É um número grande. Ai, não vou saber se é par ou é ímpar. Você não precisa ir par, ímpar, par, número 1 ímpar, número 2 é par e assim sucessivamente. Não, eu só olho a unidade. Qual é a minha unidade? Não é 0? 0 é um número par ou é um número ímpar? Um número par. Então, eu sei que esse número grandão, olhando a última unidade aqui, ó, 0, a última ordem do número é 0, então ele é um número par. Na página 12, nós temos aí a atividade 1. Complete as afirmações. Essa número 1, a Pro até colocou aqui para vocês porque ela tem uma pegadinha, tá? O número 200 é o sucessor. Ele não está dizendo o seu sucessor, ele está dizendo que ele é o sucessor. Então, o número 200 é o sucessor de, ele vem depois de quem? Do 199. E o número 799 é o antecessor de 800. Ele é o antecessor, não está dizendo quem é o antecessor dele, está dizendo que ele é esse antecessor. Letra B, o antecessor do número 1400 é, ou seja, quem vem antes do 1400? Agora sim, está perguntando quem vem antes dele, não está dizendo que ele é o antecessor. E o sucessor de 3099 é o 3100. Essa letra A que tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque está falando que o 200 já é o sucessor de 199. Na número 2, veja os números naturais escritos na ficha. Então, nós temos aí o 1500 na laranja, 1009 na verde, 1001 na amarela e 1040 na azul. Então, vamos lá. A. Antecessor de 1010 é quem? Quem vem antes do 10? Não é o 9? Então, eu vou escrever aqui a plaquinha verde. Então, você vai colocar a cor da plaquinha, tá? A cor da ficha, ó. Qual é a cor da ficha? B. Sucessor de 1039. Então, quem vem depois do 39? Quem seria? Não é o 40? Então, plaquinha azul. Antecessor de 1002. Quem vem antes do 2? Não é o 1? O que termina com 1? Opa, é o amarelo, Pro. Então, vai escrever amarelo aqui. Sucessor depois. Quem vem depois do 99? Não é 00? Então, a gente vai procurar aqui o 1500. A plaquinha é laranja. Na número 3, observe os números naturais escritos nas telas dos computadores das figuras abaixo.
Quais desses números são ímpares? Lembra que a Pro falou que eu vou ver o final do número para eu saber? Então, 7 é ímpar, Pro, coloco aqui. 8 é ímpar? Não, é par. Então, eu não coloquei o 38 aqui. 5, eu sempre olho a unidade, a ordem que termina. 5 é ímpar? É. Então, eu coloco aqui. 4, final 4, a unidade 4 é ímpar? Não, é par, então eu não coloco ele. Final 3, Pro, esse é ímpar ou é par? Ímpar, então ele vai na minha linha. 0 é ímpar ou é par? Par, ele não vai na minha linha. 0, 410 não. 62 não, é par. 111, opa, esse finalzinho 1, ele é ímpar, ele vai na minha linha. Final 9 também é ímpar. E por último 6, que é par, esse não vai na nossa 3, na nossa número 3. No número 4, em um município foram identificados os seguintes animais: 392 insetos, 943 peixes, 254 répteis, 279 mamíferos, 986 aves e 149 anfíbios. Aqui está fácil. Considerando os números destacados, quais deles são números naturais? Pares e ímpares. Lembra que a Pro falou para olhar o final, o último número, para ficar mais fácil? Então, 2 é par ou é ímpar? É par, Pro. Eu não vou colocar o número 2 aqui, eu vou colocar 392 aqui, vírgula. 3 é par ou é ímpar? É ímpar, Pro. Então, eu vou colocar 943, vírgula. E assim sucessivamente. Se 254 é par, eu coloco aqui. 279 é ímpar? Aqui. Eu sempre olho o final. O último número vai me dizer se ele é par ou se ele é ímpar. Tá fácil, né? Na página 13, nós temos aí um texto, uma leitura. O sistema de numeração decimal. Então, vocês vão ver aqui, ó, quantas ovelhas há no rebanho? Aqui ele está pensando, olhando para a lua. Aqui nós temos aqui quantos grãos foram colhidos, quantas luas se passaram. Então aqui ele está olhando a lua, que nós sabemos que tem aí as fases da lua, né? Cheia, minguante, a nova, a crescente. E naquela época, como será que eles viam a lua? Então vocês vão ler um pouquinho sobre esse texto e ir para a página 14. Na página 14, nós temos aí uma leitura também para vocês estarem fazendo. Nós temos aqui uma tabela. O que significa? O que está representando nessa tabela? Essa tabela está representando a evolução dos nossos algarismos, como a gente conhece eles hoje. Antes de ser o número 1, ele passou por alguns processos, algumas mudanças aí, ó. Então, como ele era, foi evoluindo, ele evoluindo, até chegar no nosso algarismos que nós agora nós conhecemos, que são esses daqui. Esse quadro, ele foi retirado da história dos números, tá? Aqui de Eronildo de Jesus Souza, ele que pesquisou, e o acesso foi 24 de janeiro de 2018 nesse site aqui, ó, a História dos Números. Na página 15, nós temos algumas atividades. Vamos começar com a número 1. Considere as informações a seguir. Nós temos aqui um pequeno trecho falando sobre o pico da neblina. Nós temos aí um menininho falando que tem 9 anos. Temos aqui um ano tem 12 meses, um pouquinho do calendário. E o metro corresponde a 100 centímetros. Nós temos alguns números aqui, algumas informações de números. E agora a gente vai responder. Dos números destacados, quais dele é formados por apenas um algarismo? Seria o 100? Seria o 12, o 9 ou o 2995? Que tem um único algarismo é o número 9. Então, nós vamos colocar aqui o número 9. E 2 algarismo é o 100, 12 ou 2995? Pro, com 2 algarismos é o 12, então você vai colocar aqui. E com 3? 1, 2, 3. Tem 3 números aqui, 3 algarismos. Então, é o número 100. E com 4? 4,
1, 2, 3, 4. Com 4 algarismos seria o 2.995. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? É os que estão em destaques, o que estão destacados. Mas aqui também tem 4, mas ele não está em destaque, ele não está em negrito. Então, ele está pedindo para eu pegar só os destacados. 2. Determine o valor do algarismo 3 em cada um dos números a seguir. Então, eu tenho aqui, ele quer que eu fale que posição essa ordem 3 está. Então, vamos lá. Eu tenho 3 nessa posição, 3 nessa posição e nessa aqui. Nós não sabemos que é unidade, dezena e centena. Ficou mais fácil, né? Esse 3 está ocupando que ordem? Centena, dezena ou unidade? Ele está na ordem centena. A classe que a gente formou das ordens, ele está na centena. Então, eu vou colocar aqui 3 centenas. Muito bem. Agora, eu quero saber, ele está na letra B, ele está na centena, número 3? Na dezena ou na unidade? Ele está na ordem unidade, 3 unidades. E no número 835, que ordem ele está ocupando na letra C? Na centena, dezena ou unidade? Ele está na dezena, Então, 3 dezenas. Também ficou fácil essa, né? Um beijão, pessoal. Então, a gente parou um pouquinho na página 15, que a gente está seguindo o nosso cronograma.